Olá, irmão e irmã, estamos iniciando Madrugada de Bênçãos. Alegria para mim chegar até a sua casa, ao teu coração, com palavra de salvação. Hoje com um tema sobre a Sagrada Família. Você não pode ficar de fora. Cada um de nós também compõe a família de Nazaré, pois nós estamos sendo convocados e convidados por Jesus Cristo a fazermos parte desta família maravilhosa. Nosso muito obrigado a você que está aí acompanhando atentamente a nossa programação e você pode interagir conosco ao longo desta Madrugada de Bênçãos no telefone 19 3871 9620. Isso mesmo, 19 3871 9620. Você pode também interagir conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, curta a nossa página Madrugada de Bênçãos, envie a sua mensagem, nós vamos ler a sua mensagem, vamos rezar por você e por sua família. Também pelo e-mail madrugada@rs21.com.br, você pode mandar a sua mensagem. Se você não quiser se identificar, coloque no início do seu e-mail: eu não quero que fale o meu nome, nós vamos ler a sua intenção e rezar por você. Ao longo desta programação, nós vamos preparar todos os vossos pedidos e agradecimentos para colocarmos todos estes aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, nossa mãe e mãe de toda a igreja. Então você não pode sair daí. Você está com sono? Vai lá, lave o seu rosto, fique atento, porque a palavra de salvação está chegando até você através deste programa maravilhoso, Madrugada de Bênçãos. Gostaria também de fazer aquele apelo em que nós estamos convocando novos sócios para nos ajudar a evangelizar. No telefone 19 3871 9620, você também pode se decidir todos os meses contribuir com esta obra de evangelização. Ligue para nós e nós enviaremos também no seu endereço a revista Brasil Cristão, que vai evangelizar você e toda a sua família. Temos uma meta nesta Madrugada de Bênçãos, trazer mais pessoas para perto de Deus e expandir o nosso sinal para melhor evangelizarmos o Brasil e o mundo inteiro. Ligue para nós, você que ainda não é sócio, e torne-se sócio desta obra de evangelização. Vou ler o seu nome aqui ao vivo e rezar por você e com você. Se você pode pegar a sua Bíblia, você vai abri-la no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos 41 seguintes. E aqui nós vamos retratar acerca quando Jesus tinha 12 anos em idade, Maria e José e Jesus compõem esta família de Nazaré. O tema desta Madrugada de Bênçãos é Sagrada Família. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele, Jesus, atingido 12 anos em idade, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria das suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. Sua mãe disse-lhe: meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição, preocupados. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera, e em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça
diante de Deus e diante de todos os homens. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, queremos ser bênçãos na sua vida. Que esta mensagem do Evangelho nos sirva para o crescimento da nossa fé, o crescimento da nossa humanidade, crescendo a nossa consciência, mudando os nossos pensamentos, tornando-nos cada vez mais aquilo que é o sonho de Deus para mim e para você. Deus nos quer felizes, realizados, atentos a todos os movimentos desta vida, movimentos que nos façam melhores a cada dia. Não melhor do que o seu irmão e a sua irmã, mas melhor do que nós mesmos em cada instante. Precisamos ascender ao conhecimento da verdade e hoje com este tema Sagrada Família, eu e você temos que nos deleitarmos na palavra do Evangelho de Lucas, demonstrando-nos para nós esta segurança em que o próprio Cristo tem diante da vida. Um garoto ainda criança, 12 anos em idade, mas alguém que já é seguro do que se busca. Vamos, neste tema, fazer vários questionamentos. Como anda a nossa família? Como andam os nossos filhos? Como andam os nossos pais? Quais as preocupações que rondam a sua casa? Quais as preocupações que rondam as suas famílias? Às vezes, nós percebemos em que Jesus estava seguro nas mãos de Deus, com este chamado específico para morrer e salvar toda a humanidade. Maria e José, quando dão conta de que Jesus não está presente naquela caravana e retornam buscando aonde encontrá-lo, vão em direção ao templo. Você mãe, você pai, fica aí uma pergunta. Quando seu filho desaparece do seu cuidado, da sua orientação, aonde em primeiro lugar você pensa que ele está? Aonde você pensa em buscá-lo? Será que se seu filho se perder ou sumir, o primeiro lugar que você vai pensar é no templo? É numa igreja? É numa reunião entre amigos? É num lugar saudável? Talvez não. Quantos pais têm, às vezes, o dissabor de buscar os seus filhos em quaisquer lugares? Primeira coisa, vamos ligar, ver se a polícia acha os nossos filhos, acha o nosso filho. Vamos ligar para a casa daquele amigo, daquela amiga, ver se ele está lá e por que ele sumiu. Quantas vezes não temos a capacidade de ouvir o que eles têm a dizer? Vocês perceberam que no Evangelho, os doutores e os mestres da lei pararam para ouvir Jesus, uma criança que tinha apenas 12 anos em idade. O que seu filho tem falado? O que seu filho tem comunicado à vossa família e ao mundo? O que o silêncio do seu filho quer dizer a você? Quantos pais têm às vezes reclamado conosco? Os nossos filhos não conversam mais em casa. Os nossos filhos estão sempre ocupados com tantas coisas e não conseguem mais parar para a nossa família. Quantos pais buscam investir dia e noite do seu trabalho, do seu tempo, da sua oração em prol da felicidade e da realização dos seus filhos. Talvez querendo que aconteça isso, que a sua família seja tão sagrada como a família de Nazaré. E às vezes não são os resultados tão bons quanto eles esperam. Quantas dificuldades enfrentamos, mas nem por isso devemos nos sentir excluídos, não. Pelo contrário, nem por isso, se a nossa família, quando nós a olharmos, esta então parece um desastre, parece não ter mais jeito. Conflitos
que rondam, que perseguem. É como aquele efeito dominó, né? Nós empurramos uma pedra, parece que todos caem. Hoje nós atendemos várias famílias na parte da manhã, orientando, escutando, rezando. E neste madrugada de bênçãos, é isso que eu quero fazer também com você. Fazer deste espaço um local aonde a nossa oração chegue até o seu lar, o seu trabalho, e com a fé que nós recebemos da igreja, fazermos uma força nova acontecer. Não é para desistirmos. Talvez as lágrimas caem dos seus olhos, porque a tristeza ronda o seu coração e a falta de esperança está presente. Por isso nós somos homens e mulheres da boa notícia. A palavra de Deus diz: pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não esmoreçam. Olha só, os mandamentos de Deus diz, o mandamento de Deus diz: filho, honra o teu pai, honra a tua mãe. Olha só, o movimento, tanto em relação aos filhos como em relação aos pais, devem ser movimentos de respeito, movimentos que acrescem, movimentos de confiança, como este movimento que nós conferimos hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 41 seguintes. Esta confiança em que Maria e José tiveram naquela viagem em direção ao templo e retornando à sua casa, diz a Escritura que deixaram Jesus para trás, esqueceram de Jesus, mas a segurança em Deus lhes dava a tranquilidade de uma procura insistente, qual teria um resultado bom, um resultado que acresceu na vida de tantos e tantas. Procuraram Jesus antes de chegar ao templo e em alguns outros lugares, na casa de pessoas mais próximas, mas não perderam a referência de onde vieram, do templo, de onde jorra a vida. Querido pai, querida mãe, você que está aí me ouvindo, você é templo que habita Deus. Você é templo do Espírito Santo. Do vosso coração, do vosso interior, devem jorrar rios de água viva. Não desistam da educação aos vossos filhos. Não desistam da orientação sincera e verdadeira. Isto mesmo, sejam sinceros com os vossos filhos. Falem da vida. Quantos pais, às vezes, têm medo de se relacionar com os seus filhos? Não conseguem falar a verdade aos seus filhos? Escondem todas as dificuldades que passaram ao longo da caminhada? É bom que os seus filhos conheçam as vossas histórias, os vossos conflitos, os vossos apertos, as vossas dificuldades, para que eles amadureçam no tempo certo. Seus filhos também precisam aprender a ouvir não, o limite. Agora não é o momento, agora não pode. Vocês viram que quando Maria e José buscaram Jesus no templo, a resposta de Jesus segura aos seus pais: vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Ele tinha certeza da sua missão. Maria e José ficaram meio confusos, não entenderam qual era o significado pleno daquelas palavras, mas seguiram o seu caminho até a sua casa. E vai dizer a palavra de Deus que Jesus seguia-os e acompanhava-os obediente, crescendo em graça, crescendo em tamanho e estatura, diante de Deus e diante de todos os homens. E a sabedoria era contemplada em sua vida. Olha que maravilha! Jesus sabia qual era o momento correto de agir, de falar, de se calar, obedecendo. Obediência. Esta palavra soa-nos um pouco pesada nos dias de hoje. Não queremos obedecer, queremos burlar todas as regras,
pensando que já estamos prontos, não é? Os filhos já pequenos, parece que já sabem o que querem, já desejam, já sabem onde querem chegar, já têm a resposta certa, decidem as coisas dentro de casa, no lugar dos seus pais, né? Já vi crianças pequeninas, gritam, batem o pé, decidem um restaurante que vão. Um dia eu presenciei isso. Quem decidiu foi a criança, onde ela queria comer. E assim nós estragamos o presente maior que está reservado a todos nós. A harmonia futura, o crescimento, a alegria em que nós devemos ter constantemente. Não adianta querermos fazer tudo agora, oferecer um banquete agora, se daqui a alguns anos tudo irá nos faltar, principalmente a paz, principalmente a presença de Jesus, principalmente aquele sentimento de realização. Eu fiz o que deveria fazer, eu orientei como deveria orientar. E agora, ao final da minha vida, eu me alegro por todos os frutos que eu deixei na minha família. Oxalá fosse assim os nossos clamores, desabafos, orações diante de Deus. Teríamos uma igreja mais repleta de alegria e de gratidão. As nossas orações seriam somente de agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha família. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus pais. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. E seríamos uma família sagrada. Família é base de tudo, raiz de todos os nossos sucessos e insucessos. Quanto mais nós amarmos as nossas famílias como elas são, sem exigir nada, a não ser aquilo que elas estão nos oferecendo, o dom da vida. Basta. Teu pai e tua mãe, meu pai e minha mãe, nos deram o que melhor poderiam nos oferecer: a vida. Retirem vossas mágoas, vossos ressentimentos. Coloquem coragem no vosso coração. A palavra de Deus também diz: marido, amai as vossas esposas. Esposas, sejam orientadas também pela voz do seu esposo. Olha só, pela palavra de sabedoria, pela partilha. Claro que muitos não querem ouvir, porque às vezes as palavras são rudes, são severas, machucam, porque nós precisamos trabalhar o nosso coração, nós precisamos trabalhar o nosso interior. E aí há alguns daqueles que ainda gritam: não, a palavra de Deus diz que você tem que me obedecer, mas não é por aí. A palavra de Deus diz que você tem que me escutar, que você tem que ser submissa a mim. Mas qual é a sua orientação? Agora, se você tem uma harmonia, uma tranquilidade, uma paz no Espírito em Cristo Jesus, claro, todos irão te ouvir. Por isso, os mestres e os doutores da lei pararam diante de Jesus para ouvi-lo, ouvindo uma criança. Ele tinha o que oferecer, era alguém preparado, era alguém reservado. Era alguém que veio e se encarnou em nossa realidade e entendeu a sua missão. Cada um de nós também tem uma missão diante de Deus. É preciso redescobrir o dom da vida. Estamos batendo nossa cabeça às vezes porque não conseguimos entender. Rezamos de qualquer forma, oramos de qualquer modo. É preciso voltar às raízes que nos colocam em sintonia com o chamado de Deus. Você já pensou que a nossa vida vai passar muito rápida? Você já pensou que um dia nós não existiremos mais neste plano de vida? Que eu não vou estar aqui pregando para vocês? Nós temos um limite e vamos aproveitar todos os dias da nossa vida para fazer o bem, para evangelizar, para falar do amor, porque senão nós faremos um movimento contrário a tudo isto. E é a mesma coisa, quando eu consigo investir a minha vida num movimento que cresce, que eleva-se, que é nobre, as coisas somente darão certo.
quando eu consigo fazer um movimento também contrário a tudo isso, as coisas provavelmente darão erradas. Por isso, você e eu somos convidados, diante da luz de Cristo, deixar todos os nossos pecados e erros para que Ele nos ilumine, para que Ele expulse do nosso coração, do nosso interior, toda soberba, todo orgulho diante da vida. Não sabemos nada deste grande mistério da vida. Somos ainda crianças, somos ainda imaturos, estamos ainda aprendendo. Mas não, o orgulho toma conta do nosso coração. Eu já aprendi o bastante, eu já sei o que eu quero, eu farei as minhas decisões. Me deixe que eu vá, pois eu quero andar sozinho. Vocês estão me prendendo. São essas as palavras que às vezes estão presentes na vida de várias famílias. Talvez não é a realidade da sua. Glória a Deus por isto. Talvez você consiga educar os seus filhos na paz, no bem, no amor. Consegue ainda reuni-los para um encontro fraterno. Claro, nós estamos na realidade do mundo, sabemos de todo o corre-corre da vida, de tantos horários, de tantos encontros, agendas lotadas, precisamos correr atrás da nossa sobrevivência, mas ainda é tempo de trazer dentro do nosso coração aquele sentimento verdadeiro de gratidão pelo dom que foi nos oferecido. Isto em qualquer lugar eu posso fazer. Eu não preciso estar próximo fisicamente dos meus pais para respeitá-los, para ser grato. E às vezes os nossos pais já até faleceram, ou os nossos filhos também já se foram, mas o sentimento de gratidão pode acontecer aqui e agora. O Espírito Santo nos une, nos congrega, alcança todas as realidades possíveis e impossíveis aos seus olhos. Porque para Deus nada é impossível. Ele consegue tocar o seu coração, Ele consegue mudar a sua frequência, a sua sintonia. Por isso, venham comigo fazer esta caminhada maravilhosa. Madrugada de Bênçãos quer abençoar a sua vida. Agradeça, agradeça, agradeça. Eu já convido a você, no início deste programa, já se colocar diante de Deus com o coração grato. Não importa o que lhe aconteceu em sua família, em sua casa. Mortes, vícios, prisões, fugas, brigas, quantas situações, palavras que lhe ofenderam. O que lhe aconteceu? Você sabe. Deus conhece. Talvez eu não conheço. Deus sonda e Deus muda. Coloque tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Exercite agora o dom da fé que você recebeu. Exercite agora o dom da vida que lhe foi oferecido. Ainda possui o rosto fechado, amarrado, angustiado, com falta de perdão? Talvez você não tenha coragem de olhar para quem está aí do seu lado, na sua sala, no seu trabalho, eu não sei aonde você está neste momento. Às vezes nem é preciso olhar, mas que o teu coração possa permanecer firme em Cristo Jesus. E Ele fará toda a boa obra acontecer. Apenas deseje o bem para a pessoa que está aí ao seu lado. Você está sozinho, sozinha? Lembre de alguém que necessite da sua oração. Confie na prece da igreja. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, em nome da Trindade Santa, em nome da Sagrada Família, para rezar por você. Confie. Esta madrugada de bênçãos pode mudar a sua vida. Gostaria de acolher a sua ligação. Vou atender pessoas aqui ao vivo ao longo desta programação. Isso mesmo, você vai poder ligar para nós no 19 3871 9620. Falar comigo ao vivo. Vou fazer uma oração especial depois, ao final desta programação. Por isso você vai ficar ligadinho no Madrugada de Bênçãos. Vou consagrar a sua vida, a vida da sua família, para que a sua família também seja uma família sagrada, como o tema de hoje. E que cada dia você
e todas as pessoas possam estar ligados e ligadas naquilo que Deus deseja.